Quantos estão felizes na presença de Deus? Aleluia. Eu, antes de começar, eu queria estar passando um vídeo aqui que tem um pouco a ver com a ministração dessa noite. E está no ponto aí já? Pode apagar aí as luzes, passar. Glória a Deus. E hoje eu já quero te fazer essa pergunta: quem é você? Quem é você? Nós estamos no mês do Conheça-se. E eu quero te fazer uma pergunta: você se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Quem é você? Como esse vídeo falou, nós vivemos num mundo, numa correria absurda. As coisas estão passando tão rápido. Estamos saindo de uma pandemia. Vivemos 2 anos que passou assim. E nesses 2 anos, eu acho que dá para a gente se descobrir um pouco mais. Deu tempo da gente se descobrir um pouco mais. Nesse tempo que nós estamos em casa, mais confinados do que nunca, se você não parou para descobrir quem você é, você ainda está perdido nesse mundo que a gente está vivendo. Um mundo, como mostrou no vídeo, muito tecnológico, muito rápido, informação na ponta dos dedos, na palma da tua mão. Aconteceu lá no Egito, você está sabendo o que está acontecendo aqui em tempo real. Aonde nós estamos, onde nós vamos parar com tudo isso? E o tema da minha ministração é essa: qual a sua identidade? Você sabe? Não estou falando do número de identidade.
mas qual a sua identidade? E aí eu coloquei aqui, a nossa identidade, a nossa identidade física, ela nos mostra, ela está ali para mostrar qual o seu nome, o sobrenome, a sua idade, mostra o teu rosto, aonde você nasceu, qual o nome do teu pai, o nome da tua mãe, qual a sua assinatura, qual a tua digital. Nós vivemos num mundo no Brasil tem 200 milhões de habitantes, cada um tem uma digital diferente. Imagina só se você não tivesse algo que identificasse quem é você. Ia ser difícil. Mas por outro lado, nós temos uma identidade espiritual que só tem 3 quesitos. A nossa identidade espiritual mostra quem é você, qual o seu propósito e qual o teu destino. Você já descobriu quem é você, seu propósito, seu destino? E nos faz lembrar e saber que o nosso destino está ligado ao nosso propósito. E o nosso propósito em saber quem nós somos. Em Deus, a nossa identidade só demonstra isso. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? E nessa noite eu gostaria muito que você, assim como eu, um dia, eu fiquei praticamente, quando eu descobri o meu propósito de vida, eu fiquei uma semana pensativo, que eu quase não dormia. Foi em um curso que eu estava fazendo. E aquele curso mexeu tanto comigo porque nunca ninguém tinha me perguntado qual é a tua missão, qual é o teu propósito de vida. Falei, meu Deus, é verdade, qual é a minha missão? Porque a gente vai vivendo a vida de um jeito normal. A gente vai vivendo. E eu parei para pensar, pirei, falar a verdade, mas descobri. E hoje, eu estar aqui faz parte do meu propósito, faz parte do meu destino. Eu entendi isso. E quando eu entendi, eu passei a abrir mão de muitas coisas, porque não me levava para o meu propósito nem para o meu destino. E eu precisava me dedicar no meu propósito, no meu destino, porque eu já tinha me descoberto. Mas levou um tempo para mim acontecer isso. E eu espero que esse tempo não demore tanto assim quanto demorou na minha vida, na vida de vocês. Para que você descubra realmente a sua identidade em Cristo, a sua identidade em Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de José. Eu estudando um pouco sobre a vida de José e me chamou muita atenção. E eu queria que os irmãos abrissem Gênesis 41. Gênesis 41, 41. Lembrando que a história de José qual era? José com 17 anos foi vendido, foi traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar como escravo, foi jogado numa prisão novamente, até que ele se tornou o governador do Egito. Houve todo um processo na vida de José. E aí Gênesis 41, 41 vem dizendo assim: o faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou que vestissem com um linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do pescoço de José. Nossa, faraó estava honrando a vida de José. Faraó passou a honrar a vida de José, isso é lindo, maravilhoso. Se nós começássemos a ler a história de José por aqui, seria maravilhoso. Falando, nossa, olha o que aconteceu com José. Um hebreu honrado no Egito. Olha só, se nós começássemos a história de José aqui, seria lindo, maravilhoso. Mas não. José passou por todo um processo. Deus mostrou um sonho para José. Deus mostrou um destino para José, mas não revelou o processo. Deus, ele te mostra o teu destino, mas não revela o teu processo. Deus nunca vai revelar o processo, porque senão você vai desistir. Você vai desistir. E aí
conjecturando aqui, ó, tô ficando... Imagina só, Deus conversando com José. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas Deus conversando com José. José, tu vai ser governador, José. Aí José, agora está aqui, ó. Uau! Pato purifique. Uau! Uau, Senhor! Nossa, que bênção, cara. Eu quero essa bênção. Aí Deus fala para José, porém, José, os teus irmãos mais velhos de sangue, aqueles que comem na tua mesa, aqueles que eram os mais velhos, que eram para te proteger, vão te trair, vão te vender como escravo, vão te fazer com que você sofra, e você vai sair, vai deixar de ser do papai, o menino da túnica linda, aquele menino que tinha tudo do seu papai, para ser um escravo, para sofrer num cárcere, para trabalhar por comida praticamente, na casa de um cara que vai te comprar. Você é livre. E se alguém te comprasse? Além de Deus, né? Além de Jesus, que já nos comprou. Imagine se alguém te comprasse e falasse, você vai trabalhar para mim e você não vai ganhar nada, você é meu escravo. Depois, José, você vai ser vendido de novo para um homem que vai gostar muito de você, né? Ele vai gostar muito, mas a mulher dele vai inventar uma mentira que você vai ser preso. Vai ser preso embaixo de muita fúria. Você vai ser preso, José, por conta que ela vai criar uma mentira sobre a tua vida. Mas fica tranquilo, José, não se preocupe que vai ser por alguns anos só. E ele falando para José, imagina só. E na prisão você vai revelar 2 sonhos para 2 homens diferentes. Eles vão sair, só que eles vão esquecer de você. E você vai ficar lá mais um tempo. Quando de repente um deles vai se lembrar de você naquela prisão. Aí eu coloquei aqui, ufa, até que enfim, né? Imagina, passou por tudo isso, nossa, ele vai lembrar de mim agora. Mas esse processo todo, José, desde quando os teus irmãos te vendem até, vai demorar 13 anos, tá bom? Vai ser tudo 13 anos para você se tornar um governador completamente. E aí, José, topa? Aí eu coloquei aqui, com certeza José responderia assim, pensando bem, Senhor, muita coisa para me resolver, tem muita coisa para me resolver aqui, né? Cuidar do rebanho do meu pai, até mesmo porque meu pai é Jacó, eu preciso cuidar de Jacó, né? Não é qualquer pai, né? Eu preciso cuidar aqui das terras, das coisas do meu pai. Não posso abandonar meu pai agora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse coisa. Mas faz o seguinte, envia o meu irmão lá, o Rubem, envia ele lá, pô. Manda ele no meu lugar. Imagina se Deus revelasse o propósito para você antes de você alcançar. Para agora e pensa, o que você já passou para chegar até aqui hoje? Todo o processo que você já passou para estar aqui hoje sentado nessa cadeira, ouvindo um careca gordo falar. É verdade a parte do processo ou do gordo? Imagina todo o processo que você já passou para estar aqui hoje. E se eu te contasse esse processo, ou se Deus te contasse esse processo antes de você passar tudo? Eu ia falar para Deus aqui, nem José, falou, Deus, pensando bem, né? Fala com meu irmão lá mais velho, manda ele. Imagina se Deus te revelasse o processo antes. Você aceitaria seu destino sabendo o processo que você deveria passar? Você aceitaria? Ou você teria coragem de passar o processo sabendo dele? Sabendo que o que ia acontecer com você, você teria coragem de aceitar? Mesmo sabendo que Deus é todo soberano. Porque hoje nós sabemos que Deus é todo soberano e muitas coisas a gente não faz, por medo. Você iria? Guarde bem isso, ó. Um homem e uma mulher de Deus precisam de 3 coisas: identidade, propósito e destino. Você precisa entender que você precisa de identidade, saber o teu propósito e o teu destino. Sem isso não tem como. Você vai estar perdido na casa do Pai.
você vai estar perdido. Paulo, mas eu vou na igreja, você está perdido na casa do Pai, porque você ainda não descobriu o teu propósito. Não descobriu quem é você. E aqui eu começo. Gênesis 39. Vou falar de identidade, a identidade de José. Gênesis 39, versículo 2. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha. E com ele não se preocupou mais com mais nada, a não ser com a comida que tomava. Olha só, o egípcio olhou, viu Deus na vida de José. José era um escravo, cara. José era um escravo, mas com certeza ele era escravo, o servo. Porque ele começou a olhar, pô, tudo que eu ponho na mão dele prospera. Tudo que põe na mão dele prospera. O que estão colocando na tua mão está prosperando? Mesmo sendo levado prisioneiro, tornando-se escravo em uma terra distante, José não quebrou o seu princípio, não abandonou a Deus, permaneceu posicionado. Ele estava distante, ele poderia falar, quer saber, Deus me abandonou, as coisas de Deus, eu estou por tudo isso. Deus, quer saber? Por muito menos a gente quer virar as costas para Deus. Por muito menos nós queremos virar as costas para Deus. A situação não paralisou José, o medo não paralisou José, o desprezo dos seus irmãos não paralisou José, a decepção não paralisou José. José continuou sendo o menino de Deus. E ele na cadeia estava se tornando aquele homem, forjando o caráter dele, na prisão, servindo às outras pessoas. Sabe por quê? Porque José tinha identidade. Ele sabia quem ele era e quem o havia prometido. José não olhou para o lado porque ele sabia quem ele era. E quando a gente fala de identidade, eu até comento com algumas pessoas, eu falo assim, identidade é assim, nossa, você está gordo, hein? Quando eu sei quem eu sou, eu falo assim, eu sou gordo e posso emagrecer, e tu que é feio. Mas quando eu não sei quem eu sou, eu falo assim, me chamou de gordo, pastor, dedeira. Quando eu sei quem eu sou, não me importa o que falam. Eu não me importo porque eu sei quem eu sou. Pode falar que o que for de mim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou na presença de Deus. Não importa o que você fale para mim. Não importa. E eu vejo isso na vida de José. José passou por tudo isso, mas ele falou, eu sou poderoso. E eu já entendi o sonho. E eu sei que vai chegar a minha hora. Em nenhum momento ele perdeu sua identidade cristã. José tinha uma identidade cravada dentro dele. Ele sabia quem ele era. E sabe por que Deus o abençoava? Em tudo que ele fazia? Que em tudo que ele fazia como se fosse para Deus. Ele era um escravo na casa de um cara que comprou ele, mas ele servia Potifar como se fosse para Deus. José obedecia tanto a Deus que não viu problema em servir a Potifar com excelência. Ele não viu. Ele sabia que mesmo como escravo, Deus não havia o abandonado.
Mesmo ele lá sendo escravo, Deus não tinha abandonado ele. E aí eu quero te fazer uma pergunta: no seu trabalho, como você tem servido o seu chefe? Claro, deve ser com excelência, como um cristão deve ser, né? A gente está servindo como um cristão. Fala assim: nossa, esse meu chefe é abençoado, eu vou servir uma bênção. Mesmo ele falando mal de mim, querendo me puxar a orelha, eu vou servir ele na bênção, porque eu vou servir ele como eu serviria o Senhor. Porque somos cristãos, não somos? Não foi a túnica que fez com que José passasse tudo isso. A inveja lá da túnica, não foi. Poderia ter sido o roupão, poderia ter sido o cinto, poderia ter sido a sandália de José. Mas foi o chamado de José que fez com que ele passasse tudo isso. Ele precisava passar por tudo isso para se tornar quem ele era. Nesse processo ele foi forjado. Ele foi forjado e se tornou um dos maiores líderes e administradores que já existiu. Eu achei engraçado que eu escutei isso numa pregação, que José, que os livros de administração são baseados na vida de José. Eu falei: cara, é sério isso? Sério. E José era apenas um menino que se tornou homem escravo. Ele precisava passar por tudo isso para se tornar quem ele se tornou. Talvez o teu sofrimento, coisas que vocês estão passando agora, é uma preparação para algo no futuro. Talvez você está desesperado aí, passando por alguns problemas, as coisas não estão dando certo, sei lá, estão te perseguindo, mas talvez isso seja um treinamento do Senhor para uma liderança futura, para que você tome uma posição maior no futuro. Para tudo existe um tempo de treinamento também. É difícil no meio do processo entender. É muito difícil. José interpretou seu próprio sonho, e o sonho dele, sabe o que mostrou? O seu propósito de vida, sua missão, seu destino. José só olhou isso. Imagina ele na prisão, lembrando do sonho. O Senhor, vai chegar essa hora. E o destino dele, sabe qual era? Governo. Deus mostrou um destino de governo para José. Ele sabia que a qualquer momento isso ia acontecer, porque aquele que prometeu para ele não mente. E aquele que te prometeu não mente. Eu sou prova viva daquilo que Deus prometeu. Eu já contei em outros tempos aqui a questão do meu negócio. Deus prometeu, no momento que eu estava mais quebrado, no meio do processo, Deus prometeu. E para a gente acreditar nisso? Mas aconteceu, no tempo certo aconteceu. Não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. E José, ele não esperou governar, ser o governador, para começar a governar. Na Potifar ele começa a governar, na prisão ele começa a governar, ele começa a liderar. E eu creio que em tudo que ele colocasse José, ele ia governar, ele ia ser um cara bem sucedido, e ia fazer, porque ele fazia como se fosse para Deus. Ele fazia como se fosse para Deus. E você, o que você tem governado? O que você tem governado? Você está exercendo governo no quê? Na tua casa tu está governando? A tua vida tu está governando? As vontades você está governando? Você não é o que dizem que você é. Isso seria só a tua reputação. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, é isso que você é. Isso é chamado de integridade. É difícil, né? É muito fácil falar assim, ó. O que vocês dizem ao meu respeito? O Paulo é um homem de Deus, mas eu sou um homem de Deus. O Paulo, mas eu sou isso que você está falando. É por isso que eu estou falando que a identidade, ela não cabe o que você pensa, cabe o que eu sou. Quando eu desço daqui, que apaga as luzes, que apaga a câmera, apaga tudo,
quem é o Paulo? Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Eu quero só saber isso. Isso é integridade. E integridade faz parte do teu chamado, faz parte da tua identidade. E eu quero só citar mais uma aqui, ó. Gênesis 39, versículo 6. E lembrar que é no meio de uma dificuldade que nós demonstramos a nossa integridade. Foi no meio da dificuldade que José mostrou a sua integridade. E aí fala assim, ó, B da parte do versículo 6. José era um homem e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, portanto, nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer o serviço, e não havia na casa nenhum doméstico. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso na mão da mulher. Integridade. Ele era o cara da casa de Potifar. Ele era. E assim, ninguém ia saber. A mulher não ia contar. Mas sabe que Dino, que José deve ter falado? Importa agradar a Deus. Não importa o que ela está me oferecendo, importa agradar a Deus. Não importa se estão te oferecendo dinheiro, se estão te oferecendo uma vaga melhor, importa agradar a Deus. Não importa o que você está passando, se você tá difícil a situação e estão te oferecendo algo fora do normal, o importa agradar a Deus. O que importa é agradar a Deus. Os nãos que você precisa falar também vêm de Deus. Não se corrompa, seja íntegro. Seja íntegro, porque isso faz parte da tua identidade em Cristo. Prefira ser íntegro do que ter reputação. Eu tenho uma reputação de um homem íntegro, mas eu sou íntegro. Eu tenho uma reputação de um cara honesto, mas eu sou honesto. Importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. E na vida de José é assim. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele se importou. Ele pensou: além do meu Senhor, eu não posso desagradar a Deus. Não posso. Gênesis 50. O propósito de José. Identidade, propósito e destino. Gênesis 50, 18 diz assim: logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se ao pé, suplicaram: eis-nos aqui como os teus escravos. No entanto, José lhe assegurou: não tenhas qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Aqui, José, foi na hora que Jacó morreu. José já estava lá com a sua família no Egito e Jacó morreu. Aí eu acho que os irmãos começaram a pensar: e agora? Agora o papai não está mais aqui, ele vai vir, porque agora ele é o cara do Egito. E aí ele começa: não tenha medo, né? não tenha qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tem a intenção de me fazer se designou o desígnio de Deus mudou para bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. Salvar a vida de um povo numeroso.
o propósito de José, ele entendeu. Aí no 21, agora pois não tem mais, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. E nessa tarde eu estava meditando em cima disso, eu até comentei. Cara, imagina você ter passado 13 anos longe da tua casa, da tua família, e tu tendo a oportunidade de se vingar com as pessoas na tua frente, as pessoas que fizeram mal para você. O que você faria? Porém, quando nós descobrimos a nossa identidade, passamos a entender o nosso propósito. E José entendeu o propósito: salvar a vida de um povo numeroso. O propósito era esse. Deus usou a vida de José para salvar um povo. Agora José tinha tudo nas mãos. Ele tinha toda a oportunidade de se vingar. Ele tinha tudo. E quantos de nós, no lugar de José, o que faria? O que você faria no lugar de José? Para pensar. Com certeza, muitos aproveitariam e se vingavam, ou já se vingaram. Mas José não. José tinha uma identidade, e ele havia entendido que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era propósito de Deus. Tudo aquilo que José estava passando era propósito. De verdade, você seria capaz de abrir mão da tua vida pelos propósitos de Deus? Você seria capaz de falar assim: eu estou abrindo mão de tudo, dos meus sonhos, de tudo, para viver o propósito de Deus. Estou abrindo mão daquelas pessoas que me acusaram. Estou abrindo mão de não acusar mais, de não fazer mais por amor a Deus. Eu estou abrindo mão de não me vingar por amor a Deus. Você abriria a mão de verdade? Se você disse que sim, por que você não faz? Por que nós não fazemos muitas vezes? De abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, para viver a vontade de Deus. Porque a dor faz parte do propósito. As perdas faz parte do propósito. As doenças faz parte do propósito. A alegria faz parte do propósito. Na cura também faz parte do propósito. O milagre faz parte do propósito. O amar ao próximo faz parte do propósito. Porque não tem como você entender o propósito de Deus sem saber quem você é, sem saber a tua identidade. Quem você realmente é. Quem você realmente é. Já parou para pensar? Para pensar agora quem eu sou. Paulo está falando, mas quem eu sou realmente? Quem sou eu no íntimo? Quando eu deito minha cabeça no travesseiro, que só está eu e Deus e o travesseiro, eu sei quem eu sou. Quem é você? Quem é você diante de Deus? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Para pensar que você não está usufruindo das coisas de Deus porque você ainda não descobriu quem você é. Você ainda não está usufruindo porque você não descobriu o seu propósito. Você foi criado para governo. Você foi criado para governar sobre as coisas. Deus criou tudo que existe para a gente ter governo em cima disso. E por que você não governa? Porque você não sabe quem você é. Você não ainda descobriu quem você é. E para viver os propósitos você precisa entender e saber sua identidade. José ele só conseguiu perdoar os irmãos dele, só conseguiu passar por tudo, por cima de tudo, porque ele sabia quem ele era. E aí a palavra vem falando que ele vai lá com palavras carinhosas. Cara, imagina tu passar por tudo que José passou e ainda ir lá e falar assim: não tem medo, cara, vem cá.
Eu amo vocês, não tem problema. Eu já entendi o propósito de Deus, fazia parte do plano de Deus. Palavras carinhosas, eu achei muito interessante isso na Bíblia. Você sabe quem você é em Deus ou você está sendo o que as pessoas dizem que você é? Você está sendo quem as pessoas dizem que você é? Ah, o Paulo é brabão, os homens, né? Ah, o Fernando. Ah, o pastor é isso. Cara, mas é isso a real mesmo? Ou é o rótulo que as pessoas estão colocando em mim, mas eu não sou nada disso? Porque na vida do homem é assim, né? Tem homem que é bom brabão na rua, mas em casa come miúdo. Né? Tem homem que fala que é mó machão, mas em casa a mulher manda. Não estou falando que vocês, mulheres, não tem que... Mas sabe por que tua mulher está mandando em tu? Porque você não exerce o governo dentro da tua casa. Posicionamento, você não tem posicionamento dentro da tua casa. Porque a tua mulher está esperando em você. A tua mulher está esperando que você governe. E aí quando não tem governo, alguém precisa governar. Essa é a verdade. Quando você descobrir a sua identidade, você vai descobrir que você tem um pai que jamais te abandonou. Você só vai reconhecer a paternidade de Deus quando você descobrir a tua identidade de filho. Tem muita gente que não olha para Deus, não consegue orar a Deus, fala, pai, porque não descobriu que é filho ainda. Que não descobriu que é filho. Aí fica assim, é Deus, né? Você não tem intimidade, você não fala, paizinho, pai, estou aqui, fala comigo, porque você não sabe que você é filho. Você não tem, aliás, você sabe, mas você não tem certeza que você é filho. E hoje o Senhor está te falando assim, ó, você é filho. A tua identidade é de filho. Você é um filho amado. Você é um filho amado. Não importa o que você está passando, você é um filho amado. Isso faz parte do processo. E Gênesis 41, 37. Ele fala assim: a palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto Faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Ao Faraó, reconhecendo Deus na vida de José. Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou do dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com um linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando: abreque, inclinai-vos, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda Faraó: eu sou Faraó, mas sem a tua permissão, ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Inclinai-vos, está passando José. Inclinai-vos, aqui José está no governo. Inclinai-vos. Inclinai-vos. Deus estava estabelecendo o governo de José, os sonhos, os planos. Deus estava estabelecendo os sonhos para a vida de José. E José, imagina José lá assim, ó, o povo, os arautos lá: inclinai-vos. De um simples escravo, de um simples menino, sendo honrado diante de um povo.
Porque a integridade dele estava no secreto. Deus ele vai te honrar conforme a tua integridade, o teu propósito no teu secreto. Você não precisa mostrar para ninguém. Mas vai chegar a hora que Deus vai falar assim, ó: inclinai-vos que está passando o Naldo, inclinai-vos, está passando o Luciano, inclinai-vos, está passando o meu filho amado, está passando, inclinai-vos, porque ele é um homem, ela é uma mulher de honra. Ela me honra no secreto, ele me honra no secreto, inclinai-vos, porque agora eu estou honrando ele diante de todos. Inclinai-vos. Esse era o destino de José. E Deus foi lá e falou: agora, José, agora é comigo, deixa aqui, porque tu me honrou em tudo, nos teus secretos eu vou te honrar. Estou te levando para aquele propósito, para aquele sonho que eu te dei quando tu tinha 17 anos. Pois agora tu tem 30. Eu estou te fazendo receber aquilo que eu te prometi. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Você que está aí na live, aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele não mente. Ele não mente. Sabe aquele sonho que você teve? Vai se cumprir no tempo certo. Vai se cumprir. José viveu 110 anos. Depois você olha lá, Gênesis 50, 26. Passou-se exatamente 93 anos desde que José sonhou o sonho de Deus. E que revelou para sua família. 93 anos depois. Dos 110 anos, 80 ele governou consecutivamente. 80 anos ele ficou no governo. Sabe por que ele ficou no governo 80 anos? Porque foi Deus que prometeu para ele. Às vezes você quer forçar algumas coisas e não é assim. Tu vai ser levantado, mas tu vai cair. José, até os últimos dias da vida dele, governou sobre o Egito. Até os últimos dias. Ele cumpriu o seu chamado, o governo. E tudo que ele fazia, José era próspero. José conseguiu salvar a casa do pai dele. A fidelidade, a integridade de José o fez descobrir a sua identidade, o seu propósito e levou ele ao seu destino. Porque ele foi fiel, porque ele foi íntegro, porque ele descobriu quem ele era. E descobrindo quem ele era, ele descobriu o seu propósito. E ele sabia onde Deus ia levar ele. Mesmo passando por tanta dificuldade. E você? Como você quer ser lembrado? José é lembrado até os dias de hoje. Por conta que ele foi um homem fiel. E você, como vai ser lembrado? Quando você fechar os olhos, como você vai ser lembrado? Nós perdemos uma irmã agora, né? E desculpa. Fazia muito tempo que eu não ia no cemitério. Eu não gosto de cemitério. Não me convide para ir em velório, eu não vou. Desculpa. Mas aquele dia Deus fez eu ir lá. E eu achei muito bom o que o pastor falou. As coisas que o pastor estava falando ali, eu não me recordo exatamente da palavra. Mas como ela era lembrada, as frases que ela era falada. Sabe, ela enterrou, ela batizou um filho e voltou para casa. Voltou para Cristo. E naquele momento ali, não tem dinheiro, não tem nada. Sabe o que vai restar? A lembrança. E como você vai ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? É difícil.
um ditado romano que diz assim, ó: a mulher diz que não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Não basta só nós sermos homens e mulheres de Deus, nós precisamos parecer homens e mulheres de Deus. Não adianta falar assim: eu sou um homem de Deus, e não tenho atitude de homem de Deus. Não adianta falar: eu sou uma mulher de Deus, mas eu não amo. Eu sou um homem, uma mulher de Deus, mas eu não amo o próximo. Eu não me dedico na obra, eu não estou nem aí. Eu só venho ao culto e vou embora, e problema. Ou então eu venho ao culto, falo mal de todo mundo e depois eu venho de novo. A tua atitude não mostra que você é um homem ou uma mulher de Deus. É preciso parecer um homem, uma mulher de Deus. É necessário ser assim. Quero dizer que nem sempre o que somos é o que demonstramos ser. E nem sempre o que demonstramos ser é o que realmente somos. As pessoas não têm bola de cristal para saber quem você é. Elas não sabem quem você é. Às vezes nem você sabe quem você é, porque você ainda não se descobriu, não sabe qual é a sua identidade. E aí você quer que as pessoas descubram que você é um homem ou uma mulher de Deus, ou que você... Cara, demonstre em atitudes. Não é para se aparecer, mas demonstre em atitudes. Tem muita gente que aparece mais na igreja do que quem sobe no altar. Aqui no altar não quer dizer nada. Tem muita gente que faz mais que eu aqui. E é nos bastidores, ninguém vê. Quantas vezes eu chego aqui, a reunião de homens está montada. Eu sei quem faz. E essa pessoa, ela não aparece tanto assim. Mas me ensina tanto, cara. Me ensina tanto. Isso eu só estou citando porque é da reunião, mas eu sei que são várias coisas. E a pessoa nunca subiu aqui nem para falar um amém. E quando sobe, né, pastor? Não quer nem falar, não quer nem pegar no microfone. Tem mais valor, eu tenho certeza que tem mais valor do que eu para Deus. Descubra primeiro quem você é. Conheça o seu propósito e depois se mete para o seu destino. Conheça-se. 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 Saiba qual é a tua atitude. Saiba quem você é, como você age nas situações. Saiba, porque quando você souber quem você é realmente, você vai se afastar de algumas coisas. Você vai se afastar de algumas coisas. Conheça-se. Nós estamos nesse mês, conheça-se. Cara, chegou a hora de você saber a tua identidade. Chegou a hora de você saber quem você é. O mundo está mudando rapidamente. É necessário fazermos mudanças e alinhamentos constantes em nossa vida para alcançarmos o nosso destino. Está tão rápido. As coisas estão tão rápidas que eu preciso fazer algo diferente, às vezes, para me poder alcançar o meu destino. Eu não saio do meu propósito, eu uso aquilo que eu tenho para alcançar o meu destino. Paulo, mas você prega hoje com o celular, você não sei... Não importa, minha Bíblia está aqui. Tecnologia. Paulo, mas não pode. Quem falou que não pode? É a palavra de Deus. Como vai se alcançar, como você vai fazer, não importa. O que importa é a essência do que tu está fazendo. É a essência do que tu está fazendo. E olha o que aconteceu por causa de um que acreditou no sonho. Para a gente concluir, Êxodo 1, versículo 5. Um só acreditou no sonho. Deus deu o sonho e ele ficou convicto naquele sonho. E diz assim: ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração.
7. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Poderia ter morrido todos, mas José passou pelo processo, permaneceu íntegro e salvou todo um povo que se multiplicou. O povo hebreu se multiplicou no Egito, cara. Deus levou ele para outra terra para multiplicar. Para multiplicar. Foram 70. Você imagina, porque depois você vai pegar a história, você vai pegar lá Moisés saindo do povo do Egito. Quantos saíram do Egito? Quantos? Por causa de um. Por causa de um. Deus só precisa de um que saiba qual é o seu, quem Ele é em Deus, que entenda o seu propósito, que vá até cumprir o seu destino. Deus só precisa de um que acredite. Deus só precisa de um que acredite naquilo que Ele tem. Deus não precisa de uma nação, precisa de um. A semente, quando é plantada, não é um monte, é uma, e nasce um monte de fruto. Deus só precisa de um que acredite. Será que Deus pode confiar em você? Será que Deus pode acreditar em você? Será que você pode ser a semente na terra de multiplicação? Eu queria chamar já o louvor aqui, por favor. Será que Deus pode confiar isso em você? Assim como Ele confiou em José? Será que você pode ser o servo de confiança de Deus? E eu quero te fazer essa pergunta: quem você é? Qual a tua identidade? Quem você é? Eu quero que você saia com isso martelando na tua cabeça aqui hoje. Quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é o meu destino? Quem eu sou, qual é o meu propósito e o meu destino? E você que parou o teu propósito, há tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar. Porque talvez você já se conheceu, mas parou o teu propósito. E Deus está te esperando.